Um fino fio de lágrimas escorreu pelo rosto de Lucia, misturando-se às manchas desbotadas em seu uniforme azul desbotado. Na sala de descanso mal iluminada, ela desabou em uma cadeira de metal, com as mãos tremendo dentro de luvas amarelas gastas. Lá fora, a cidade de vidro e aço pulsava de ambição. Lá dentro, a silenciosa tristeza de uma mulher ameaçava destruir a ordem silenciosa de um império. Por que me tratam como se eu fosse invisível? Sussurrou ela para a sala vazia, com a voz embargada pelo peso de anos engolindo a humilhação. Atrás da porta, invisível, estava Javier Saldívar, o milionário cujo nome brilhava através das torres de vidro, agora congelado pelo som da dor alheia. Pela primeira vez em anos, ele hesitou. Este não era um desafio que pudesse resolver com dinheiro ou estratégia. Enquanto os ombros de Lucia tremiam, Javier sentiu uma dor desconhecida. Culpa, aguda e fria, cortando o distanciamento que alimentara seu sucesso. Naquela noite, os limites entre mestre e servo, poder e impotência, se confundiam a cada soluço. Quantos momentos como aquele ele havia ignorado, protegido por status e indiferença? E o que aconteceria se ele finalmente decidisse enxergar? As próximas palavras redefiniriam a vida de ambos. Mas naquele segundo suspenso, antes do conforto, antes do confronto, uma única pergunta ecoou. Quando a dignidade é arrancada, o que realmente significa ser visto? Você já se sentiu invisível em um mundo que te atravessa? Ou presenciou um encontro que mudou o curso da vida de alguém, e a sua, para sempre? Compartilhe suas histórias abaixo. Sua voz pode ser a próxima faísca nessa jornada em desenvolvimento. A sala de descanso sempre foi o refúgio de Lucia, um nimbo silencioso, iluminado por lâmpadas fluorescentes, suspenso entre andares de trabalho invisível e corredores ecoantes. Mas, naquela noite, era um santuário invadido por uma dor pesada demais para ser escondida. Ela desabou em uma cadeira, os ombros curvados sobre mãos trêmulas, calçadas com luvas amarelas ainda perfumadas com água sanitária, enquanto a humilhação lhe saía do peito em soluços silenciosos. A mancha de café fresco em seu uniforme turquesa desbotado não era nada comparada à queimadura deixada pelas palavras de Ruiz e pelo riso de homens internos impecáveis. Quantos anos ela havia sobrevivido transformando a dor em silêncio? 5 anos, engolindo orgulho, anestesiando-se a indiferença e as piadas maliciosas, as longas caminhadas na chuva e as duras repreensões por padrões que ninguém se importava se ela cumprisse. 5 anos aprendendo que, por mais que trabalhasse, ela permaneceria invisível, um fantasma vagando entre portas de escritórios, limpando a sujeira da vida alheia. No entanto, naquela noite, algo dentro dela rachou. A traição se insinuou, não apenas pela crueldade de Ruiz, mas pelo próprio mundo, um mundo que exigia sua presença apenas para pagar sua existência. Pela primeira vez, ela murmurou seu medo secreto em voz alta: por que me tratam como se eu fosse invisível? Sua voz tremeu, carregada de exaustão e uma crueza que ela não conseguia mais esconder. Enquanto as palavras pairavam no ar, a porta da sala de descanso se abriu com um rangido. Javier Saldívar, dono do império cujo nome brilhava lá fora no vidro espelhado, viera simplesmente em busca de um café tarde da noite. Ele nunca ficava até tarde. Nunca atravessava os corredores de serviço. Mas, naquela noite, o som da dor de Lucia o prendeu à soleira da porta. O tempo parou. Do outro lado daquela humilde divisória, as certezas calculadas do mundo de Javier se esvaíram. Ele observou Lucia, sua dignidade em ruínas, sua compostura se dissolvendo em uma dor líquida. E algo inominável se contorceu dentro dele. A culpa, fria e desconhecida, corroía seu instinto de comandar e consertar. Ele ansiava por se refugiar atrás de sua armadura de poder, mas se viu hipnotizado pela visão de uma ferida humana que nunca vira de verdade. Uma tempestade se formou dentro de ambos, uma tempestade de raiva, vergonha e inegável empatia. Para Lucia, foi o choque amargo entre autoestima e desconsideração sistêmica. Para Javier, foi um despertar. Uma dolorosa percepção de que seu império de estatísticas e contratos era sustentado por pessoas que ele nunca se dera ao trabalho de conhecer. Ele entrou, com a voz firme, mas gentil,
e seus olhares finalmente se encontraram, não como chefe e empregado, não como símbolo e servo, mas como duas almas perdidas em mundos opostos que, por um instante, se sobrepuseram. Lucia recuou, preparando-se para o julgamento ou a rejeição. Em vez disso, Javier perguntou: "Você está bem?" Uma pergunta tão simples, mas que rompeu as últimas defesas de Lucia. Ela se forçou a responder, trêmula, mas honesta, com agonia transparecendo em cada sílaba. Javier ouviu, atordoado ao perceber que a crueldade que ela sofreu não foi um acidente, foi consequência da indiferença que ele permitiu, de uma cultura que ele construiu. Uma complexa teia de emoções percorria a compostura de Lucia. Raiva por sua impotência, vergonha por sua vulnerabilidade, mas também uma teimosa centelha de orgulho que se recusava a deixá-la se romper completamente. Quando Javier se desculpou de verdade, não foi apenas uma contrição corporativa, foi um profundo reconhecimento pessoal de seu valor. Para Lucia, foi a primeira vez em anos que alguém a olhou sem julgamento. Para Javier, foi a primeira vez que viu a pessoa por trás do uniforme. Um novo silêncio se instalou, carregado não de constrangimento, mas de algo mais próximo do respeito, uma dor mútua e, talvez, o primeiro tremor de mudança. Com a gentil promessa de consertar as coisas, Javier partiu, assombrado não pelos negócios da madrugada, mas pelo olhar assombrado de uma mulher levada de joelhos por um mundo que deveria tê-la protegido. Lucia permaneceu sozinha por um longo momento, deixando que as palavras dele se instalassem nas rachaduras deixadas por anos de invisibilidade. Ela saiu da sala de descanso transformada, dolorida, cautelosa, mas, de alguma forma, por trás da dor, sentindo que as regras do seu mundo haviam mudado um pouco. Será que alguém poderia realmente vê-la? Seria possível que a dignidade, uma vez perdida, pudesse ser recuperada? Naquela noite, a esperança e a incerteza guerreavam dentro de Lucia e Javier enquanto retornavam às suas vidas separadas. Nenhum dos dois sabia ainda, mas a colisão de seus mundos já havia colocado o destino em movimento. O que você teria feito se estivesse no lugar da Lucia? Você já se sentiu invisível na sua própria história? Compartilhe seus pensamentos abaixo, as conversas mais difíceis costumam ser as que mudam tudo. Ao amanhecer, novas perguntas e velhas feridas persistiam. Prontas para o confronto, para a justiça e para a possibilidade de redenção. O próximo capítulo começaria com ação, e nem Lucia nem Javier jamais seriam os mesmos. O escritório de Javier estava mais frio do que o normal naquela manhã, o caos da cidade abafado por um vidro grosso. Mas nem mesmo as paredes de seu império conseguiam esconder a lembrança da voz trêmula de Lucia. Enquanto ele folheava os relatórios, números se borravam diante de seus olhos, lucros, projeções, gráficos. Tudo sem sentido diante da imagem lancinante de uma mulher cuja dignidade fora posta à prova em seu nome. Ele se viu olhando para a lista de funcionários da limpeza, procurando histórias por trás dos nomes, e pela primeira vez notou as minuciosas anotações, horas extras, trocas de turno, faltas mínimas por doença. Pessoas invisíveis sustentando um mundo visível. A vergonha que o dominava era tão desconhecida quanto implacável. Ligou para Roberto, seu diretor de RH de confiança, e fez perguntas mais ríspidas do que o normal. Quais protocolos existem para proteger os trabalhadores contratados? Como as reclamações são realmente tratadas? Ele ouviu não como um chefe, mas como um acusado. Lá embaixo, Lucia esfregava o piso de mármore, a dor nos braços ofuscada pelo medo que lhe revirou o estômago. Cada novo passo no corredor fazia sua mente girar em espiral. Teria falado fora de hora na noite anterior? Haveria consequências por revelar a verdade? A traição ardia, não apenas pela crueldade de Ruiz, mas pela indiferença do mundo, e agora pelo seu próprio medo da esperança. Cada olhar de colega parecia carregado, cada conversa sussurrada, um possível aviso. A possibilidade de mudança cintilava em seu peito como um segredo, ao mesmo tempo perigoso e estimulante. Mais tarde, convocada ao 50º andar, a sede do poder que ela só vislumbrara de longe, Lucia prendeu a respiração. Pisos polidos. Cheiro de colônia à cara. Recepcionistas com sorrisos forçados.
Nada em seus 5 anos de trabalho invisível a preparou para aquilo. Quando Javier a cumprimentou, ele não ficou parado atrás da mesa, mas a encontrou na porta, com um olhar suave, mas atento. Obrigada por vir, Lucia. O que aconteceu ontem foi errado. Não foi apenas um ato isolado, foi o sintoma de algo mais profundo. Eu deveria ter percebido antes. A tensão na sala era palpável. Um choque entre a velha ordem e a frágil promessa de algo diferente. O instinto de Lucia era desviar o olhar, diminuir-se, dizer que não importava. No entanto, o olhar de Javier aprendeu ali, esperando, quase como se sua voz agora importasse mais. Com a voz trêmula, ela contou a verdade em detalhes cuidadosos: o café derramado, o riso, a vergonha, os anos de pequenas ofensas e grandes humilhações. Javier ouvia, as linhas de comando em seu rosto se aprofundando a cada palavra. Ele admitiu sua culpa, a de que a cultura do silêncio e do descaso foi construída, camada por camada, sobre cada vitória na sala de reuniões, cada bônus, cada abuso ignorado. A reputação brilhante do império se sustentava sobre o cansaço e a humilhação de pessoas como Lucia. A ação, pela primeira vez, não veio na forma de ordens latidas ou acordos firmados, mas sim de uma resolução silenciosa e fundamentada. Javier reuniu chefes de departamento e o RH, exigindo uma auditoria das condições de trabalho, não apenas para fins de conformidade legal, mas também para garantir a dignidade humana. Ele insistiu em ouvir as histórias de outros trabalhadores, uma série de confissões e lágrimas que há muito tempo não eram ouvidas. Lucia observava essas mudanças se desenrolarem com uma mistura de admiração, desconfiança e orgulho relutante. Quando Javier lhe ofereceu uma nova função, coordenadora de bem-estar trabalhista, foi como pisar em uma saliência sobre um abismo. Por que eu? Perguntou ela, com desconfiança e esperança se misturando em seus olhos. Por que você vê o que eu não consigo? Por que você sabe o custo da invisibilidade? Respondeu ele. O gesto foi corajoso, mas frágil, e ameaçou o conforto daqueles que prosperavam em silêncio. A notícia se espalhou. Alguns comemoraram, secretamente gratos, abertamente esperançosos. Outros, como Ruiz ou Gabriela, da assessoria de imprensa, fervilharam, questionando as motivações de Javier, fofocando sobre a presunção de Lucia. E ainda assim, por baixo de tudo, pulsava a inquietante consciência de que mudar as regras exigiria mais do que uma nova política. Exigiria coragem, de Javier, de Lucia, de todos que haviam aprendido a sobreviver com migalhas de respeito. À medida que o dia caía e Javier permanecia à janela observando o zumbido da cidade lá embaixo, enquanto Lucia voltava de ônibus para casa agarrada à pasta que continha seu futuro, ambos se perguntavam: será que a confiança quebrada poderia ser restaurada? Será que um ato de reconhecimento poderia se propagar para reformar algo maior? No entanto, em meio à dor e à incerteza, uma semente de determinação cresceu dentro de ambos. Para Lucia, a dor da traição estava lentamente dando lugar à determinação da autoestima. Para Javier, a conscientização havia se tornado um chamado à ação não menos urgente do que qualquer crise empresarial. Mas a transformação estava apenas começando. Em seguida, viria o confronto de Lucia com velhas dúvidas e novas responsabilidades, o capítulo mais difícil até então, onde o medo de não pertencer guerreou contra a esperança de construir um mundo melhor a partir de dentro. Lucia estava parada diante das portas espelhadas do elevador, com um novo crachá quentinho contra o peito, mas o peso desconhecido sobre seus ombros não era apenas o blazer sob medida. Era o peso das novas expectativas e o desafio silencioso inscrito em cada olhar. 5 anos se misturando às sombras das paredes a haviam treinado para ser invisível. Agora, cada passo nos andares executivos a tornava hipervisível, suas inseguranças amplificadas sob olhares atentos. Os primeiros dias foram um turbilhão de procedimentos e políticas. Roberto, do RH, foi gentil, mas ágil, desenhando quadros em quadros brancos e entregando-lhe pastas grossas com o logotipo da empresa. Lembre-se, Lucia, você é a ponte. Eles confiam em você porque você viveu os dois lados. No entanto, suas palavras, por mais bem-intencionadas que fossem, não conseguiram silenciar o coro de dúvidas que rugiam em sua mente.
Será que ela conseguiria realmente fazer aquilo, ou seu passado a definiria e limitaria para sempre? Antigos colegas a encaravam com sentimentos contraditórios, alguns com orgulho e palavras de incentivo sussurradas nos corredores de serviço, outros com inveja ou desconfiança. Patrícia, a ex-supervisora, deixou cair friamente uma prancheta na nova mesa de Lucia. Nem todo mundo acha que você merece isso. Lembre-se de onde você veio. As palavras a magoaram, um lembrete de que subir um único degrau significava correr o risco de perder o contato com os que estavam abaixo. Mesmo assim, Lucia lutava para provar, aos outros e a si mesma, que pertencia ao lugar. Ficava até tarde, aprendia jargões corporativos à luz de velas, com os olhos cansados examinando planilhas do Excel e regulamentos que ela jamais imaginara que regessem seus dias. As sessões de treinamento eram um teste de resistência. Rostos internos impecáveis, acenando com pena ou em desafio, testando o forasteiro a cada passo. Cada erro, um termo esquecido, um protocolo mal compreendido, parecia um veredito. Lá dentro, uma guerra se travava entre seu antigo eu e aquele que ela estava forjando. A gratidão pela oportunidade lutava contra um profundo medo de se expor. A síndrome do impostor se insinuava em momentos de silêncio. Javier havia de verdade ou apenas o símbolo em que ela se tornará? Estaria ela sendo testada, fadada ao fracasso por trás do vidro polido e dos meios sorrisos educados? No entanto, a resiliência estava arraigada em seus ossos. Lucia encontrou bolsões de apoio inesperado. Cláudia, da recepção, deixava suas anotações com dicas práticas escondidas entre as impressões, até mesmo alguns zeladores lhe davam tapinhas nas costas quando ninguém estava olhando. Durante uma reunião tensa, sua proposta de equipamentos de limpeza ergonômicos, baseada em dados, foi rejeitada por um executivo, até que um aliado a apoiou discretamente, transformando o sarcasmo em consideração séria. Pequenas vitórias, mas o suficiente para reacender a esperança. Durante todo o tempo, Javier manteve sua promessa, oferecendo orientação em momentos de dúvida, mas se contendo apenas o suficiente para que ela se recuperasse. Certa noite, enquanto ela permanecia em seu escritório, ele a encontrou curvada sobre manuais, os olhos marejados de exaustão. Você tem permissão para lutar, Lucia. Força não é nunca cair, é se levantar, aprender e se recusar a desaparecer. Suas palavras não apagaram o medo dela, mas o contextualizaram, um sinal de que ela não precisava abrir mão das partes mais vitais de si mesma para liderar. Às vezes, a dor e o isolamento eram insuportáveis. Ela sentia falta da camaradagem da equipe de limpeza, da simplicidade das tarefas que não exigiam introspecção. Mas a cada dia que enfrentava microagressões ou resistência aberta, ela crescia, não apenas mais forte, mas também mais perspicaz. A raiva por ser subestimada se solidificou lentamente, transformando-se em uma determinação silenciosa. Ela não lideraria por imitação, mas por autenticidade, abrindo um precedente para outras que um dia pudessem ascender. Quando os resultados do seu primeiro projeto, cronogramas revisados e novos equipamentos de segurança, foram implementados com sucesso, não foi apenas uma vitória política. Foi a validação da história silenciosa que ela carregava, a de que os de baixo sabiam mais do que qualquer um pensava e poderiam construir um mundo melhor se tivessem a oportunidade. Enquanto Lucia descia de elevador naquela noite, seu reflexo mostrou uma mulher ainda lutando contra a incerteza, mas também alguém transformada, mais sábia, mais forte e inconfundivelmente reconhecida. À frente, as luzes brilhantes de uma gala corporativa aguardavam, uma noite que prometia cerimônia e confronto. Para Lucia, seria a próxima aprovação, um estágio em que a aceitação e a autoestima seriam novamente testadas sob lustres e dúvidas sussurradas. Sua ascensão não havia terminado. O verdadeiro teste, de coragem, de pertencimento, estava prestes a começar. O saguão dourado do hotel brilhava com lustres e uma ansiedade nervosa quando Lucia saiu do carro, o vestido azul escuro grudado em sua incerteza. Cada passo no carpete felpudo parecia pesado, seus saltos eram novos demais, seu próprio reflexo nas portas espelhadas era estranho demais. O baile de gala se estendia à sua frente como um palco montado para a vida de outra pessoa, e ela lutou contra a vontade de se virar e correr de volta para a noite.
Lá dentro, risos abafados e o tilintar de cristais marcavam as divisões que ela havia atravessado. Rostos emoldurados por joias e colarinhos engomados se viravam, curiosos, educados, examinando. Ela se sentia despida, exposta sob 1000 palavras não ditas. Quem é ela? Por que ela está aqui? Javier a encontrou logo depois da soleira, com um sorriso caloroso, mas marcado pelo próprio nervosismo. Você é perfeita, sussurrou ele, e por um instante, o mundo se resumiu ao círculo seguro da mão dele, delicadamente envolta em sua cintura. Mas a segurança era passageira. Executivos se aglomeravam por perto, suas conversas pausando enquanto observavam a convidada nada convencional de braço dado com Javier. O ar se encheu de rivalidade e especulação. A voz do mestre de cerimônias ecoou no salão, mas os pensamentos de Lucia rugiam mais alto, cada regra de etiqueta memorizada, cada lembrança desbotada da invisibilidade que parecia brilhar novamente na multidão iluminada por luzes douradas. Os olhos de Gabriela encontraram os dela do outro lado da sala, sem piscar e afiados, um lembrete silencioso de cada barreira que Lucia ainda enfrentava. Gabriela se aproximou, perfeitamente equilibrada, suas palavras suaves como seda e duplamente frias. Lucia, vestido lindo. Não esperava vê-la aqui entre os investidores. Uma bela adaptação, imagino. O sorriso era frágil. Lucia conseguiu uma resposta firme, mas a troca deixou exposta, uma invasora em um mundo projetado para resistir à sua presença. O jantar se desenrolou em um borrão de polidez forçada, interrompido por momentos de esperança. Uma conversa hesitante com a esposa de um executivo, uma palavra discreta de incentivo do contador da empresa, mãos tremendo levemente enquanto ela segurava o garfo correto. Em meio ao escrutínio, a maior batalha de Lucia era interior, sua luta para se recusar a desaparecer, para ser mais do que um símbolo apoiado ao lado do chefe. Os olhares, os murmúrios baixos, nenhum era tão cortante quanto seu próprio medo de fracassar. Ela se abrigou em um canto sombreado, recompondo-se, ansiando pela facilidade das risadas compartilhadas nos corredores de serviço. Javier apareceu ao seu lado, ouvindo sem julgamentos enquanto ela expressava suas dúvidas. Eles não me veem, não de verdade. Só quem eles temem que eu possa me tornar. Ele segurou as mãos dela nas suas. Mas eu vejo você. E tenho orgulho de estar ao seu lado, não importa quem esteja olhando. A orquestra começou, e Javier a conduziu até a pista de dança. O momento pareceu impossivelmente íntimo, um silêncio em meio ao espetáculo. Ele a guiou delicadamente, seus movimentos um ato de desafio silencioso. Pela primeira vez naquela noite, Lucia se sentia em casa. Mas a adversidade persistia nas bordas, o olhar furioso de Gabriela, os aplausos forçados. Javier chamou para atender aos doadores, deixando Lucia sozinha no mar de elegância. Ela se retirou para o terraço, banhada pelas luzes da cidade, respirando lentamente. A força brotou de dentro dela ao se lembrar da solidariedade da equipe de limpeza, das mudanças que seus esforços haviam provocado. Sozinha, Lucia confrontou a essência de sua luta, a dor de não pertencer, o orgulho de sobreviver, a novidade da esperança. Foi ali, a céu aberto, que Javier a encontrou novamente, compartilhando palavras despreocupadas sobre o medo, sobre ser um estranho mesmo quando se parece estar no comando. De dentro do salão, vinha uma nova música e o som baixo da conversa. Lucia se endireitou, a confiança conquistada com muito esforço em sua jornada se acomodando sobre seus ombros como um manto. Ela se virou para a multidão, sem se desculpar nem se mostrar desafiadora, decidida a ocupar seu espaço. Esta não era mais a história de outra pessoa, era a dela. O baile corporativo havia despojado, desafiado, mas também esculpido um novo senso de valor em antigas feridas. Enquanto ela e Javier voltavam para dentro, Lucia sabia que a maior transformação não viria da aceitação dos outros, mas de aprender a defender sua própria verdade, independentemente de onde estivesse ou de quem estivesse observando. O saguão do hotel resplandecia com uma luz dourada, uma selva bem cuidada de lustres de cristal e uma ambição nervosa. Lucia desceu do sedã preto, segurando uma bolsa de noite emprestada, o tecido elegante de seu vestido meia-noite parecendo tanto uma armadura quanto um disfarce.
Cada detalhe havia sido escolhido para ela, por pessoas que acreditavam que o vestido ou os sapatos certos poderiam, de alguma forma, levá-la despercebida a um mundo construído para excluí-la. Mas nada disfarçava o tremor em suas mãos ou a onda de dúvidas em seu coração. Lá dentro, maxilares se apertaram e vozes se calaram quando ela entrou. Executivos e doadores, com suas risadas afiadas como diamantes, a seguiam com uma mistura de curiosidade e polidez frágil. Quem é ela para caminhar ao lado de Javier Saldívar? Será ela um símbolo? O projeto dele? O erro dele? Olhares se demoraram, alguns com intriga, outros com uma hostilidade velada que ardia mais do que a crueldade pura. Javier a encontrou na entrada do salão, o braço como uma tábua de salvação. Você merece estar aqui tanto quanto qualquer um, sussurrou, a voz dirigida apenas a ela. Mas nem mesmo sua proteção conseguiu silenciar os tremores de tensão que já se espalhavam pela noite. Lucia sentia os olhos frios e avaliadores de Gabriela do outro lado do salão, como se avaliasse seu valor e a considerasse insuficiente diante de uma única palavra. Gabriela se aproximou, elegante, serena, perfurando a frágil confiança de Lucia com um sorriso perfeito. Seu vestido é lindo. Você combinou, quase perfeitamente. O elogio foi como uma lâmina, delicado e preciso. Lucia sorriu de volta, recusando-se a recuar, mas, por dentro, a dúvida a corroía. O jantar foi um emaranhado de conversas que Lucia mal entendia, economia, fusões, viagens pelo mundo. Ela se preocupava com cada gesto e palavra, com as regras invisíveis e inflexíveis. Javier, sempre por perto, oferecia sutis acenos de incentivo. No entanto, cada olhar de Gabriela ou dos outros executivos puxava Lucia de volta ao limite de sua condição de outsider. O ponto alto, ou aprovação, da noite chegou, o baile. Uma música suave ecoava pelo salão, e Javier a conduziu para fora, cada passo observado, cada movimento um teste. Por alguns instantes, o medo e a expectativa desapareceram, o mundo se contraiu até que restasse apenas o calor da mão dele em suas costas, o ritmo constante de sua respiração. Ela se sentia vista, verdadeiramente vista, mas o eco do ridículo e do escrutínio permanecia no perímetro. Então, quando a música terminou, a realidade inundou. Gabriela reapareceu, entrelaçando o braço no de Javier, afastando-o sob o pretexto de apresentações. Abandonada na pista de dança, Lucia sentiu-se subitamente exposta, um holofote sobre todas as dúvidas e inseguranças. Os aplausos pareciam distantes e vazios. Buscando refúgio, Lucia deslizou para a sacada, o ar fresco da noite acalmando suas bochechas em chamas. Sozinha acima da cidade, ela se lembrou da camaradagem de dias mais simples, das risadas desafiadoras compartilhadas com sua equipe de limpeza. Contra o horizonte cintilante, ela se questionou, será que sua jornada lhe trouxe algo real ou ela simplesmente trocou uma solidão por outra? Javier a encontrou ali, a compostura se desfazendo a cada palavra vulnerável que trocavam. Eu nunca imaginei como era fácil para pessoas como eu ignorar a dor daqueles que nos sustentam, admitiu, com a culpa à flor da pele. Lucia se permitiu ser honesta, toda a minha vida sonhei em ser vista. Esta noite me vejo com mais clareza nos lugares que pensei ter deixado para trás. No entanto, em algum lugar entre a confissão e a resolução, Lucia sentiu algo mudar dentro de si. A vergonha e o medo não reinavam mais, o orgulho por sua sobrevivência cintilou forte. Ela retornou ao salão de baile, com um pequeno sorriso saudando tanto os curiosos quanto os hostis. Ela tomou seu lugar ao lado de Javier, hesitante, imperfeita, mas inegavelmente ela mesma. A noite terminou com promessas e incertezas, mas Lucia havia mudado. Os muros que a mantinham do lado de fora não haviam ruído, mas sua coragem encontrara rachaduras em seus alicerces. Dentro dela, uma nova determinação começou a crescer. A resolução não apenas de sobreviver, mas de liderar, pertencer e remodelar um mundo que antes a considerava invisível. E assim, à medida que a noite caía e novos desafios surgiam além do brilho e dos aplausos, Lucia entrou no próximo capítulo, não mais apenas uma estranha, mas uma mulher construindo seu próprio legado, uma escolha corajosa de cada vez.
Os ventos da mudança raramente sopram sem resistência. Para Lucia, liderança não era o triunfo que o mundo imaginava. Era uma navegação diária de nervos à mostra e velhos hábitos teimosos. Ao voltar para casa depois de longos dias em seu modesto apartamento, ela contemplava as luzes da cidade e se perguntava se sua influência, tão arduamente conquistada, tão frágil, duraria além de seus próprios esforços. Dentro da empresa, as vitórias eram frequentemente abafadas por correntes ocultas de ceticismo. Suas iniciativas, melhores horários, equipamentos ergonômicos, novas áreas de descanso, não eram apenas números para os executivos, mas também salva-vidas para dezenas de pessoas que já estiveram em seu lugar. No entanto, cada sucesso desencadeava novas rodadas de acusações sussurradas. Alguns diziam que ela havia esquecido seu lugar, outros insinuavam que ela era apenas uma marionete de Javier, e seus avanços eram uma fachada que mascarava tetos invisíveis. A dor era mais aguda quando amigos se tornavam cautelosos, como Patrícia, agora presa entre as lembranças da luta compartilhada e a inveja por aquela que escapara. As reuniões se tornaram campos de batalha. Lucia, preparada e resoluta, enfrentou a resistência da diretoria, onde gerentes da velha guarda duvidavam do valor do investimento na dignidade dos trabalhadores. Ela contrapôs a lógica fria com dados obtidos com muito esforço. Absenteísmo reduzido pela metade, moral em alta, lesões leves reduzidas. Mas, no silêncio após cada apresentação, ela ouvia o que não era dito: seu progresso desapareceria quando ela se fosse? A mudança era mais do que sua história? Em meio a acusações e alianças, Lucia se apegou a um propósito. Suas noites eram dedicadas aos livros didáticos e às anotações de aula, enquanto lutava contra a rotina da escola noturna. A dúvida a assombrava. Ela ainda era autêntica ou apenas mais uma mulher de terno? Quando a exaustão a ameaçava, ela se lembrava das mulheres no ônibus da manhã, suas vozes se elevando acima do cansaço em piadas e canções. Uma esperança incansável a mantinha em movimento. Este trabalho era mais do que sua própria ascensão, era uma maneira de ancorar a mudança além de si mesma. A perseverança gerou repercussões. O RH começou a citar seu programa piloto como modelo. Um zelador chamado Ernesto, anti-cético, agradeceu-lhe em voz baixa por possibilitar a presença na formatura de sua filha. A fundação que ela e Javier sonhavam juntos, antes apenas uma visão, tornou-se realidade, oferecendo bolsas de estudo, auxílio emergencial e um vislumbre de mobilidade para aqueles que ficaram de fora por muito tempo. E, ainda assim, a oposição se intensificou. Gabriela, nunca uma inimiga declarada, mas sempre equilibrada, pressionou contra a expansão do alcance de Lucia, alertando que o excesso de idealismo poderia ameaçar a reputação da empresa. Lucia aprendeu a ceder terreno com moderação, mas não a ceder na batalha. Os momentos mais difíceis vieram quando ela duvidou de si mesma, sentindo-se à deriva entre mundos, ambiciosa demais para seu antigo círculo, inexperiente demais para o novo. A cada vez, Javier a lembrava. Discretamente, sem socorro, que a mudança sistêmica exigia desconforto. Não se pode remendar um tecido sem puxar alguns fios, disse ele gentilmente certa noite, enquanto olhavam a cidade, de mãos dadas. Você não é responsável por ser amada, apenas por fazer o que é certo. Levou tempo, pequenas vitórias e centenas de histórias inéditas. Mas, gradualmente, a cultura mudou. Os trabalhadores começaram a se expressar, pequenos gestos de respeito se tornaram um hábito. Lucia percebeu isso na forma como os novos contratados eram treinados, nos bilhetes de agradecimento deixados nas salas de descanso, na maneira como os olhares se encontraram, finalmente, com respeito em vez de evasão. De vez em quando, a solidão ressurgia, um comentário cruel, outra porta fechada. Mas Lucia, testada e transformada, encarava cada desafio como prova de que o trabalho importava. O triunfo, ela aprendeu, nunca é definitivo, a perda também não. O verdadeiro legado não era medido em políticas ou regalias, mas na dignidade invisível restaurada a vidas silenciosamente transformadas. À medida que uma nova gala se aproximava, desta vez com Lucia no comando do planejamento, ela se preparou para dúvidas inevitáveis, externas e internas.
Mas também sentiu uma mudança profunda, a lenta transformação de uma instituição em direção à luz. A mudança, ela percebeu, nunca é propriedade de uma pessoa só. No fim, ela se espalha, se multiplica e sobrevive na coragem daqueles que são ousados o suficiente para começar. O próximo capítulo abarcaria sonhos ainda maiores, família, legado e um mundo onde a invisibilidade gradualmente daria lugar ao reconhecimento. Lucia não estava mais apenas construindo um lugar para si, ela estava abrindo espaço para todos que ousassem almejar mais. A luz do sol da primavera entrava pelas amplas janelas do apartamento de Javier e Lucia, pintando um dourado suave nas paredes que agora ecoavam com risos de uma criança, brilhantes e sem limites. No centro da sala de estar, Lucia ajoelhou-se para amarrar cadarços minúsculos, o coração batendo forte de descrença com o quão longe ela havia chegado, de viagens solitárias de ônibus na escuridão para aquilo, pertencimento, amor, uma família que ela antes só imaginara de longe. A filha deles, Sofia, tinha os olhos do pai, inquisitivos, curiosos e inflexíveis. Ela parou no meio do giro e exclamou: "Mamãe, olhe para mim!" Aquele grito, tão simples, perfurava cada ferida antiga, um milagre diário, eu sou vista. No entanto, por trás das alegrias cotidianas, Lucia era assombrada por lembranças que ainda ressurgiam como hematomas, as risadas pelas costas, o retraimento frio de Patrícia, as noites em que acreditava que a felicidade era para os outros. Um arrepio a percorreu ao observar Javier na janela, o telefone pressionado contra o ouvido, as palavras ásperas com o peso dos negócios e da reputação. Por mais que tivessem construído juntos, seus mundos às vezes os separavam, por hábito, por expectativa, pela velha suspeita de que seu lugar ali era condicional, ainda em teste. O dia da comemoração do 3º aniversário da fundação fez todas as emoções fervilharem. A casa deles estava cheia de gente. Amigos, antigos rivais, familiares cautelosos e orgulhosos. Lucia captou trechos da conversa. Ela mudou tudo, sussurrou com admiração. Ela ainda é uma outsider no coração, com ceticismo. No jantar, Javier se levantou para falar, com a voz inesperadamente rouca. Quando conheci Lucia, meu mundo era construído sobre orgulho e distância. Ela me ensinou a coragem da humildade. Hoje, nossa família, nosso trabalho, é garantir que ninguém perca a dignidade só para sobreviver. Ele encontrou o olhar dela do outro lado da mesa, uma tábua de salvação que acalmou suas mãos trêmulas. Mas mesmo este momento foi abalado por sombras, a piada sarcástica de uma prima sobre finais de contos de fadas, os parabéns frios de Gabriela durante a sobremesa, a reclamação de uma vizinha de que mudanças demais poderiam ser perigosas. Lucia ficou parada na pia da cozinha depois, seu reflexo embaçado por lágrimas de raiva e fadiga. Velhas verdades a atormentavam. A traição daqueles que ela ansiava por impressionar, a dor que o sucesso não conseguia apagar. Ainda assim, ela se lembrava da noite em que aceitara a mão de Javier, de sua promessa a si mesma, nunca deixar que o medo ou a dúvida fossem o fim de sua história. Mais tarde, na varanda silenciosa, ela encontrou Javier embalando Sofia sob um céu azul marinho. Ele puxou Lucia para seus braços, e por um instante, o barulho da cidade desapareceu, deixando apenas o ritmo íntimo da respiração, da confiança reconstruída dia após dia. "Você se arrepende?" ela sussurrou, perguntando tudo e nada. Ele deu um beijo em sua testa. "Cada ferida nos trouxe até aqui. O amor nasceu daquilo que sobrevivemos, não do que veio fácil." Seus olhares se encontraram, dois lutadores, marcados e gratos, tendo forjado um novo mundo a partir de velhas fraturas. "Legado", murmurou Javier, "não é um prédio nem um fundo. É ela." Ele acenou com a cabeça em direção à filha adormecida. "E é cada história que ousamos contar e que nunca deveria ter sido contada." À medida que o amanhecer se aproximava, o coração de Lucia se aquietou. Ela pensou nas mulheres que ainda limpavam escritórios silenciosos, nas crianças em ônibus distantes. Olhando para Sofia, prometeu: "Você nunca terá que escolher entre ser vista e ser verdadeira." Seu legado foi este: transformar dor em esperança, nunca esquecendo o invisível para que ninguém mais tivesse que carregar essa sombra sozinho.
O seu próprio legado foi forjado a partir de momentos de dor ou de escolhas que arriscaram o amor em detrimento da certeza. Se você pudesse escrever o próximo capítulo da sua família, o que diria? Compartilhe seu sonho de pertencimento, de ser visto, abaixo, porque toda história, não importa onde comece, merece encontrar sua luz. E em algum lugar no silêncio antes do nascer do sol, Lucia compreendeu, sua história não havia terminado com a vitória, mas apenas começado com o perdão. Amanhã, ela se ergueria novamente, uma mãe, uma líder, uma sobrevivente, e, acima de tudo, finalmente, ela mesma. Como a jornada de Lucia te fez sentir? Você já enfrentou momentos em que teve que lutar para ser vista ou defender o que é certo mesmo quando era difícil? Compartilhe sua própria história abaixo ou conte-nos qual parte da jornada de Lucia e Javier mais te tocou. Se você acredita no poder da dignidade, da resiliência e da esperança, deixe um comentário, curta ou compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que não é invisível. Sua voz pode inspirar o próximo capítulo da história de outra pessoa. O que você faria se fosse a Lucia ou o Javier? Vamos conversar nos comentários.